C. Indique o tempo e o modo verbal do trecho restante, justificando seu emprego. Bom, o tempo restante está no passado, tá? O pretérito perfeito do indicativo, tá? Pois se refere à vida da escritora já falecida, ou seja, algo que aconteceu no passado, visto que essa autora nem viva tá mais, né? Ela já faleceu já tem um tempo. Então, assim, tá contando fatos, né, da história dela. Cinco. Quem é o público-alvo dessa resenha? Justifique-se recorrendo ao texto. Bom, o público-alvo da resenha, eles são os adultos, tá? Adultos interessados na literatura infanto-juvenil. Por exemplo, às vezes o adulto ele lê para poder indicar para os filhos, tá? Ou para poder indicar para a faixa etária dos filhos, né? Aí tá pedindo para justificar recorrendo ao texto, tá? Tem um trecho do texto que fala sobre isso, tá? Na falta de infância e suas qualidades orgânicas, ficamos com a calma e interesse pelo mundo, tá? Então, o que acontece? Às vezes também, na época da sua infância, esses adultos eles não tiveram contato com esses livros, então eles pegam para ler. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher adulta. Eu gosto de ler os livros da Thalita Rebouças. Eu li todos eles. Achei fantásticos. Eu li também Crepúsculo quando lançou. Eu não era mais adolescente, eu já era uma mulher adulta. Eu tinha 22 anos. 21, 22 anos. Eu li. Entendeu? Eu li Harry Potter também na idade adulta. Eu gosto muito de livro infanto-juvenil também. Sabendo que eu preciso ler os clássicos, né? Então eu leio bastante livros adultos. Mas eu leio muitos livros infanto-juvenis. Nossa, eu li Fallen. Eu li bastante coisa infanto-juvenil. Na resenha foi empregada a linguagem formal ou informal. Ela está adequada ao público-alvo? Por quê? Bom, foi empregada uma linguagem formal, né? Ela está adequada? Sim, ela está adequada, tá? Porque essas pessoas que estão lendo, eles já são consumidores de literatura em geral, que é o meu caso, né? Por mais que eu aprecie a literatura infanto-juvenil também, mas eu não fico só nisso, então eu já sou uma consumidora de literatura, entendeu? A número 7 é sobre conversar com os colegas, né? Não. E a resenha crítica. Agora vamos falar das características da resenha crítica, tá? Essa resenha crítica, nunca acontece nada na minha rua. Ela emprega várias estratégias argumentativas, avalia a postura da protagonista da obra, traça paralelos entre o comportamento dos personagens e dos potenciais leitores, destaca a qualidade do texto da autora do livro, tá? O que é uma resenha crítica? É um texto argumentativo que apresenta informações e comentários sobre produtos culturais, como livros, discos, peças teatrais, filmes e exposições. Esse gênero textual contém uma avaliação do objeto resenhado, que é sustentada por meio de argumentos. As resenhas costumam circular em jornais, revistas, sites, guias culturais e programas de TV e rádio, além de podcasts, canais de vídeos na internet.
Todo livro tem essa resenha crítica, só você olhar na partezinha lá de trás. Geralmente é na parte de trás. Você olha ali que tem a opinião de alguns críticos a respeito daquela obra, tá? Essas resenhas de livros, filmes, elas contêm um cunho narrativo, tá? Além da avaliação da obra, uma sinopse, ou seja, um resumo do enredo com a indicação do lugar do espaço em que a história se passa, dos principais personagens e das ações mais relevantes. A sinopse não deve apresentar todos os detalhes, muito menos o final da história, pois isso poderia diminuir o interesse do leitor em conhecer a obra comentada. Mas eu gosto de sinopse completinha, tá? Então, assim, há uma diferença. Sinopse é uma coisa, a sinopse ela é um resumo, tá? E a resenha crítica já é outra coisa, tá? Na resenha que se resume a obra, geralmente se empregam verbos no presente do indicativo, pois dão maior vivacidade à história. Luiz Rodolfo não acha graça nas outras crianças, como não se interessa pelo gato laranja que mia ao seu lado. Só quer saber de monstros, astronautas, espiões, leões, tigres e piratas. O presente do indicativo também é usado na parte argumentativa da resenha, ou seja, nos trechos que a autora apresenta a própria opinião sobre a produção cultural e a sustenta com argumentos. Nunca acontece nada na minha rua. É um livro pequeno, de fato. Ele dita o próprio ritmo, tá? A parte argumentativa é caracterizada pela presença de adjetivos e substantivos que indicam traços bons e ruins da obra, tá? Exemplo: particular, preciosidade, rebuscado, divertimento. Para reforçar a argumentação, o autor da resenha também pode apresentar citações de especialistas, dados estatísticos, referências históricas e etc. Tá? Outro recurso que é bastante utilizado numa resenha crítica, em textos argumentativos, são perguntas retóricas, ou seja, aquelas que não esperam uma resposta do interlocutor, tá? Aquelas que que são respondidas por nós mesmos, ou seja, nós estamos lendo, aí tem aquela pergunta e nós que estamos lendo respondemos, tá? E essa pergunta ajuda a despertar o interesse. Afinal, que importa para ele que o mundo esteja sempre girando, se a mente consegue fazer muito mais do que girar? Tá? Resenhas críticas podem ser produzidas por especialistas de determinadas áreas ou por jornalistas especializados no campo cultural. Hoje, é muito frequente que as pessoas sem formações específicas, porém com interesse em literatura, cinema, games, quadrinhos, etc., produzem resenhas vinculadas em podcasts, blogs e vlogs. Eu já fui convidada para produzir para ser prefaciadora, para escrever um prefácio de um livro, apresentar. E eu achei muito legal, tá? Então, aqui você vai responder, né? Você é capaz de. E resenha crítica. Como é definida a resenha crítica? A resenha crítica trata de um texto gênero argumentativo que apresenta informações e comentários a respeito daquele determinado livro, aquele determinado filme, tá? Para orientar o leitor, né, sobre aquilo que ele vai consumir ou não. A opinião sobre o objeto avaliado se sustenta em quê? Bom, ela se sustenta em argumentos que são seguidos de uma conclusão, tá? Além da avaliação de uma obra, o que a resenha crítica pode apresentar? Bom, ela pode apresentar uma sinopse, ou seja, um resumo do enredo, com a indicação do lugar e do espaço em que a história se passa,
dos principais personagens e das ações mais relevantes. Em que meios de comunicação a resenha pode circular? Já falamos, né, sobre isso, jornais, revistas, site, TV, podcast, blogs, etc, né? Coloquem todos, tá? Bom, pessoal, é só isso, tá? Por que eu gravei 2 vídeos? Porque meu bebê começou a chorar, então por isso que eu fragmentei os vídeos, mas não tá muito longo não, tá? E fico aguardando aqui a foto da atividade de vocês. Por favor, tem aluno que não tá me entregando nada, eu estou bastante preocupada, nós já estamos em dezembro, hein? Beijão!